Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática, mas logo depois da vinheta. Segue aí! Olá galera, é bom estar aqui mais um dia com vocês para mais um vídeo. O tema da aula de hoje é um tema que desespera a muitos alunos, né? É um tema que faz tirar o sono, faz tirar a cabeça daqueles que são mais extremistas e que querem a qualquer custo resolver aquela questão. Isso é chamado de radicais duplos. Alguém já ouviu falar nesse assunto? Né? É um assunto que não é tão corriqueiro, mas quando cai, ele pega de surpresa aqueles alunos que estão desprevenidos e desatentos, que não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui. Valeu? Então, olha só, os radicais duplos é o seguinte, nós vimos na outra aula, deixa eu só pegar um apagador aqui rapidinho, nós vimos na outra aula que quando eu tenho isso aqui, por exemplo, A, B e C, o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar esses dois caras aqui e ficar A vezes B aqui dentro do índice e o C no radicando. Beleza? Então, isso é uma coisa que mais corriqueira, cai mais. Beleza? E quando cai uma coisa desse tipo aqui? Né? Quando eu tenho raiz de A, aí pode ser mais ou menos a raiz de B. Beleza? Como, por exemplo, raiz de 5 mais 2 raiz de 6. Galera, isso bate um desespero tão grande no aluno, até naqueles mais preparados, porque não é uma coisa tão comum. Beleza? Então, a gente vai aprender aqui hoje o passo a passo de como resolver aquilo ali. Qual é a parte difícil desse assunto? Decorar essa sequência, decorar essa formulazinha para conseguir resolver esse tipo de problema. Uma vez que você consegue decorar isso, acabou o seu problema. Beleza? Então, vai da habilidade de cada um de conseguir memorizar esse procedimento e, através da prática, fixar isso na sua cabeça. Então, olha só. Ele fala para a gente, sempre quando eu tenho coisas desse tipo, eu tenho que fazer a raiz, por exemplo, de A mais C sobre 2, mais ou menos a raiz de A menos C sobre 2. Se aqui, nesse caso, for mais, eu vou acompanhar aqui o mais nessa fórmula. Se aqui for o menos, eu vou acompanhar aqui o menos. Mas apareceu uma coisinha aqui, ó, que é o C. Quem é esse C? C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Então, para eu começar a resolver esse tipo de problema aqui, a primeira coisa, o primeiro passo que eu preciso definir é quem é esse C. Então, ele não fala para a gente que C é A ao quadrado menos B. Então, esse cara aqui funciona como A, beleza? E esse cara aqui funciona como B. Só que tem uma coisa importante aqui. O que é importante nessa etapa aqui? Percebe que aqui não tem nenhum número antes dessa raiz daqui, que é o B? E aqui tem. Então, a primeira parte é passar esse cara de volta para dentro da raiz. Então, como aqui é o índice a 2, eu faço 2 elevado a 2, que dá 4. Então, isso aqui vai se transformar em 5 mais raiz quadrada de 24. Porque 2 elevado a 2 dá 4. Vem aqui para dentro, 6 vezes 4, 24. Agora, isso aqui ficou com essa cara, que é exatamente essa cara aqui. Só que aqui é mais. Então, o primeiro passo é determinar quem é o C. Na fórmulazinha diz que C é igual a A ao quadrado menos B. Sendo esse cara aqui o A e esse cara aqui o B. Né? Antes disse que o B era 6, porque eu já estava pensando em passar ele para dentro. Né? Na verdade, eu não disse que o 6 era o B. Eu disse que o número que estivesse aqui dentro era o B. Então, aqui vai ficar que C é igual a raiz quadrada de 5 elevado a 2 menos quanto? 24. Então, C vai ser igual a raiz de 1. 25 menos 24, 1. Beleza? E a raiz de 1 é igual a quanto? 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então, a primeira etapa eu já concluí.
Agora, qual é a segunda etapa? A segunda etapa é a aplicação dessa formulazinha aqui, ó. A raiz de A mais C sobre 2, mais, porque aqui é mais, a raiz de A menos C sobre 2. Beleza? Se aqui fosse menos, eu usaria menos aqui. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 5, menos 1, que é o C, sobre 2. Mais a raiz, menos não, perdão, mais, porque aqui é mais, tá? Mais aqui, 5 menos 1, que está aqui, sobre 2. Como que vai ficar aqui? Raiz de 6 sobre 2, mais aqui a raiz de 4 sobre 2. Resolvendo isso aqui, ó, 6 por 2 dá 3, raiz de 3, mais raiz de 2. Tranquilo? Então, a gente mexeu no radical duplo e transformou nessas duas raízes aqui. Aproveitando esse resultado, que não foi à toa, a gente vai fazer o seguinte. Alguém sabe por aí quanto que é a raiz de 2 e quanto que é a raiz de 3? Então, esse raiz de 2 e esse raiz de 3 são coisas que aparecem constantemente em todo tipo de questão de geometria, de aritmética e etc. Então, é bom você saber decorada, né, para facilitar alguns cálculos para você em relação à alternativa, em relação a deduções, quanto que é a raiz de 2 e quanto que é a raiz de 3. Eu digo para vocês inicialmente que para se saber qual é a raiz de 3, é preciso ter fé. Beleza? Então, para saber qual é a raiz de 3, é preciso ter fé. E para saber a raiz de 2, amor a Deus. Então, para saber qual é a raiz de 3 e qual é a raiz de 2, eu preciso de duas coisas básicas. É preciso ter fé e amor a Deus. Por quê? O é preciso ter fé, presta atenção, é uma letra. Preciso, 7 letras. Ter, 3 letras. Fé, 2 letras. Então, quanto que é a raiz de 3? 1,732. E amor a Deus, pelo mesmo princípio, 1, 4, 1, 4. Para saber qual é a raiz de 2, 1,414. Então, galera, bota isso na cabeça de vocês e para a vida. Na vida, tudo é preciso ter fé e amor a Deus. Inclusive, para saber a raiz de 3 e a raiz de 2. Então, galera, continua curtindo minha página aí, né? Entrando, se inscrevendo, dando seu like lá, ativando o sininho, compartilhando com os amigos, fazendo boca a boca. Olha só, tem um vídeo legal, tem um canal legal ali do professor, tá? Para a gente continuar tendo incentivo para produzir mais coisas cada vez melhores para vocês, né? E que vocês possam também estar aqui tirando a dúvida. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.